Bom dia, alunos do terceiro ano, Marcão aqui. Nesse vídeo nós vamos fazer uma pequena revisão sobre a Primeira Guerra Mundial e o período entre guerras. Pequena revisão, então não vai dar para ver muita coisa. Sei que na última aula nós trabalhamos um assunto que está referente ao terceiro bimestre, mas nós precisamos retornar neste conteúdo aqui. Então vamos lá, a Primeira Guerra Mundial foi um conflito que ocorreu de 1914 a 1918. As causas. Primeiro, conflitos imperialistas, que gerou uma corrida armamentista muito grande, e também sobre a questão do nacionalismo que estava acontecendo na Europa naquele período do início do século XX. Bom, o século XX, gente, é um século que é marcado por grandes guerras, né? Você tem grandes guerras, a Primeira Guerra, depois a Segunda Guerra Mundial. Você tem grandes guerras na África, tanto guerra por disputa de territórios, como também quando os africanos começaram a conquistar suas independências. Então, é um período marcado por muitos conflitos. É, a questão do imperialismo. A gente vê aqui nesse mapa que ocorreu uma disputa de mercados na Europa entre as grandes potências, que eram a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália. Esses países começaram a disputar territórios, especialmente na África e na Ásia, territórios esses que pudessem fornecer matéria-prima para eles manterem as suas indústrias funcionando. Então, como a gente pode ver nesse outro mapa aqui, eles dividiram, como por exemplo aqui no mapa falando da África, eles dividiram a África entre eles. E isso no futuro vai gerar guerras até dentro da África entre os próprios africanos, quando eles começam a conquistar suas independências. Então, por aqui a gente vê várias divisões. Esse movimento, como a gente viu no slide anterior, a gente também tem como motivo para a guerra o nacionalismo. E os principais movimentos nacionalistas eram o pan-germanismo, movido pela Alemanha, que visava unificar todos os países de origem alemã em um território apenas. E o pan-eslavismo, que era um movimento que ocorria aqui na região eslava, aqui onde a gente tem a Sérvia, a Bulgária, a Romênia, a Albânia, e o Império Russo. Esses países aqui, eles queriam se unir porque eles tinham em comum a questão da origem eslava. Por isso que é pan, a palavra pan vem de união. Então, os países eslavos queriam se unir aqui e formar uma grande nação, ao passo que os países, a Alemanha queria unir todos os países de origem germânica em um reino apenas. Isso ficou conhecido como pan-germanismo. E a gente também tem a questão do revanchismo francês. O que foi o revanchismo francês? Bom, a Alemanha, como chamava Reino da Prússia, invadiu a região de Alsácia e Lorena, certo? E quando eles invadiram a região de Alsácia e Lorena, que tinha muito carvão mineral, explodiu uma guerra com o Império Francês. E essa guerra, ela foi vencida pela Alemanha. Então os franceses eles nutriam um desejo de revanche contra a Alemanha. Então esse revanchismo contra a Alemanha também é conhecido como revanchismo francês. Então, por conta de todas essas questões aqui, vai ocorrer a paz armada. Então, você tem aí já várias rivalidades que acenderam por conta desses motivos que nós vimos aí anteriormente, né, ligados ao imperialismo e também ao nacionalismo. E aí, esses países aí envolvidos eles vão começar a se armar para um eminente conflito que ainda não acontece. E nesse momento em que eles estão se armando, surgem alianças. E essas alianças são a Tríplice Entente, onde temos a Inglaterra, a França e a Rússia, contra a Tríplice Aliança, onde se uniram a Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro. Certo? Aqui do lado esquerdo aqui do nosso slide a gente vê o porquê que cada país se aliou com o outro. Por exemplo, a Alemanha era contra a Inglaterra porque eles disputavam o mercado consumidor. A Alemanha e a Itália
se aliaram porque disputavam novos territórios com Inglaterra e França. A Alemanha e França tinham rivalidade por causa de Alsácia e Lorena, como nós vimos no slide anterior. A Áustria-Hungria tinha rivalidade com a Rússia por causa da região eslava, que a gente viu também no slide anterior. E aí formam-se as alianças. A Tríplice Entente, Reino Unido, França e Rússia, que saiu dessa aliança em 1917 por causa da Revolução Russa. Estados Unidos, que entrou em 1917, já no final da guerra, e o Brasil. O Brasil não mandou soldados para a guerra. Do outro lado, a Tríplice Aliança. A Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. A Itália, que saiu daqui em 1915 e passou para o outro lado, porque recebeu promessas de que iria, caso a Tríplice Entente vencesse a guerra, a Itália ia ser super recompensada com territórios. E a Bulgária, certo? Bom, depois de tudo isso que a gente viu, faltava um motivo para que a guerra explodisse, e esse motivo veio em 1914, quando esse príncipe aí, o Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro, foi assassinado na Sérvia. Ele estava em viagem, visita a cidade de Sarajevo, na região ali da região eslava, como nós vimos. Ele foi assassinado ali com um tiro por um jovem revolucionário, o Grávulo Príncipe. E por causa disso, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. A Sérvia era aliada da Rússia, a Rússia declarou guerra ao Império Austro-Húngaro. E a partir daí, todos os países envolvidos naquelas alianças foram declarando guerra um contra os outros, e aí começou a Primeira Guerra Mundial. E teve 3 fases. A primeira fase foi a Guerra de Movimento, a segunda fase, a Guerra de Trincheiras, onde os países ficaram muito tempo posicionados dentro de trincheiras, como a gente pode ver nas imagens aí, atacando um ao outro, e não existia conquista de território, eles não avançavam. E a terceira fase, que é já no final da guerra, quando a Rússia sai por causa da Revolução Russa e os Estados Unidos entram na guerra. E aí a guerra acaba. Os Estados Unidos eles trazem um grande reforço para a Tríplice Entente, e aí a Tríplice Entente acaba vencendo a guerra. E ao final da guerra é assinado o Tratado de Versalhes. E esse Tratado de Versalhes puniu de forma muito forte a Alemanha. Depois até o Adolf Hitler vai usar o Tratado de Versalhes como justificativa para começar a se preparar para a vingança, e depois explode a Segunda Guerra Mundial. Certo? Então a Alemanha foi muito prejudicada pelo Tratado de Versalhes. E aí, os Estados Unidos saem vitoriosos da guerra, eles são considerados os maiores vencedores da guerra. Eles ganharam muito dinheiro com a guerra, porque a guerra foi no território europeu e os Estados Unidos não tiveram tanta destruição. E aí, como eles forneceram muitos produtos para a Europa, os Estados Unidos eles inauguraram um novo estilo de vida, conhecido como American Way of Life, o estilo de vida americano. Esse slide aqui mostra bem como que era esse estilo de vida, todo mundo feliz, com muitos aparelhos eletrodomésticos. A boa parte da população dos Estados Unidos já tinha carro na década de 20, eletrodomésticos que estavam começando a surgir, a maioria da população dos Estados Unidos já tinha, e as pessoas começaram a investir muito na Bolsa de Valores. Só que chegou um momento que a Europa começou a se recuperar, e aí os Estados Unidos eles não conseguiam mais vender aquele tanto de produto que eles vendiam anteriormente para aquela Europa que estava arrasada após a guerra, né? E aí, lá no fundo você está vendo a família feliz, mas aqui embaixo você vê uma fila de desempregados nesse mesmo país, que depois de uma década de muito otimismo, esse país ele quebra por causa de uma crise de superprodução que fica conhecida como a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o crash da Bolsa de Valores de Nova York, que quebrou em 1929. Os Estados Unidos entraram em falência e essa crise ela atingiu o mundo todo, né? E aí
Para resolver a crise, esse presidente aí, o Franklin Delano Roosevelt, criou o New Deal, que era um plano onde o Estado investiria pesado na economia para recuperar aquele país. Isso parece muito com o momento que nós estamos vivendo de pandemia, que o Estado está investindo pesado. Uma prova disso é a questão do auxílio emergencial de R$ 600 para a população, né? Então, o Estado, naquela época, fez esses investimentos e isso contrariando o liberalismo econômico. Daí surgiu um negócio chamado keynesianismo, ou seja, o Estado passa a investir na economia. Então, nós temos aí os investimentos do Estado em obras públicas, que vai gerar mais empregos, medidas sociais, com subsídio para quem está desempregado e garantindo um salário mínimo para os trabalhadores, e isso vai gerar aumento do rendimento das famílias. Essas famílias elas vão poder comprar bens de consumo e, em consequência disso, a produção vai aumentar e isso vai gerar mais emprego. Então, a economia dos Estados Unidos começou a se recuperar a partir do New Deal, né? Por conta dessa ação do governo elaborada pelo economista John Maynard Keynes, certo? Então, essa foi a solução encontrada pelo Franklin Delano Roosevelt para essa crise de 29 lá nos Estados Unidos. Na Europa, surgiu o fascismo e o nazismo, porque a Europa ela também viveu uma forte crise econômica. Lógico, teve a Primeira Guerra Mundial, depois teve essa quebra da Bolsa de Valores que afetou o mundo todo, porque o mundo todo estava ligado à economia dos Estados Unidos. E aí ascende os regimes totalitários que vão dar origem depois à Segunda Guerra Mundial. Então aqui a gente tem o Benito Mussolini e o Adolf Hitler, representando o fascismo e o nazismo. Que eu coloquei para vocês algumas características do nazismo. Ele é nacionalista, ou seja, protege a economia e as questões da nação e tem aversão ao que é de fora. É um regime antiliberal, anticomunista e antissocialista, autoritário. Ele quer um espaço vital, ou seja, o Hitler acreditava que precisava de um grande território para implantar o regime nazista, o Terceiro Reich. É um regime racista que considera que o alemão é a raça ariana, a raça superior, e as outras raças são inferiores, especialmente os judeus. E existe um culto à personalidade do líder. O Hitler era Deus na Alemanha nazista, ok? Então, isso é o que eu tinha para falar. Espero ter ajudado vocês. E aí vocês vão fazer uma atividade baseada neste conteúdo. Um abraço e até a próxima.